Olá, queridos irmãos e irmãs. Nosso desejo que a paz de Jesus, o doce e meigo Rabi da Galileia, permaneça em nossos corações hoje e por todo sempre. É sempre uma alegria renovada estarmos juntos para mais uma reflexão em torno dos ensinos de Jesus, que são aclarados pela doutrina espírita. Nessa oportunidade, refletir sobre o tema bondade e gentileza, o que é preciso para ser bom. Diante da pergunta que o tema nos propõe, vamos buscar o referencial no Evangelho de Jesus e na doutrina dos Espíritos em suas obras fundamentais. O Evangelho do Cristo nos chama a atenção de que os mansos herdarão a terra. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, iremos encontrar o tema, a afabilidade e a doçura, e no capítulo do Homem de Bem, o codificador irá iniciar o belíssimo texto nos dizendo que o homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, amor e caridade em toda a sua pureza. Nós compreendemos assim que Jesus nos faz a proposta para que sejamos mansos, para que sejamos afáveis e dóceis, para que nos coloquemos no mundo de maneira serena, que estaremos demonstrando assim, com essa atitude, uma harmonia com as leis soberanas de Deus. Pois Jesus Cristo veio nos apresentar um Deus que é um Pai amoroso, que nos ama incondicionalmente e que nos dá como destino a todos nós a glória da plenitude. E que, portanto, não nos devemos desesperar, nos revoltar, nos angustiar diante das desilusões da vida, diante dos desafios, diante das dores. A sua mensagem, o seu evangelho, a sua boa nova é a boa nova de alegria que vem dizer aos homens que o reino tão aguardado é uma edificação nos corações e que Deus não faz distinção entre as suas criaturas. Não existem seres privilegiados e que, portanto, nos ama a todos incondicionalmente. Compreender essas verdades faz com que nós acerenemos os nossos corações, não dando mais vazão ao pessimismo, à revolta, à agressividade, fazendo com que nossos corações sintonizem com a harmonia do universo, sintonizem com as leis divinas. A doutrina dos Espíritos presta um enorme serviço quando o homem, conhecendo as leis que regem o mundo material, a doutrina dos Espíritos em pleno berço cultural do mundo, no século XIX, na França, por meio do trabalho de Allan Kardec, nos apresenta as leis que regem a vida dos Espíritos, as leis morais. E a síntese dessas leis morais é a lei de justiça, amor e caridade. Precisamos harmonizar as nossas ações, harmonizar o nosso mundo íntimo, os nossos pensamentos, conforme a justiça, o amor e a caridade. Os Espíritos nos ajudam a entender o que é a justiça. Nos dizem os benfeitores espirituais, agir com justiça é saber pensar primeiro no direito dos outros e depois pensar nos nossos. Pois é compreendendo o direito dos outros, delimitando o direito dos outros que nós saberemos compreender quais são os nossos. Muitas vezes vivenciamos uma sociedade que busca o tempo todo evidenciar os seus direitos. E as pessoas dizem, eu tenho direito disso, tenho direito daquilo, sem se atentarem para com os deveres recíprocos. Os Espíritos nos chamam a atenção. O conceito máximo de justiça é saber primeiro pensar no direito dos outros, saber dar a cada um conforme o que é lhe direito e depois analisar quais são os nossos direitos. Saber pensar no outro antes de pensar em si próprio. E nós precisamos nos questionar. Será que temos buscado esta vivência? Será que temos na nossa vida cotidiana estado atento a este conceito de justiça? Que os Espíritos complementam e nós vamos perceber que a justiça, o amor e a caridade, uma complementa a outra. Não é possível ser justo sem ter em conta o amor e a caridade. É impossível ser caridoso sem
está assentado sob base de justiça e de amor. Justiça, amor e caridade se complementam. E vamos encontrar no Evangelho o conceito máximo do amor, que é saber fazer aos outros aquilo que gostaria que fosse feito a si mesmo. Eis o norte que a doutrina dos Espíritos, resgatando a mensagem de Jesus, que no final do seu messianato nos deixou um novo mandamento. Um novo mandamento vos deixo, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos tenho amado. E amar como Jesus amou significa doar-se. Muito mais do que dar coisas, é doar-se por inteiro, sem esperar nada em troca. Eis o sentido máximo dessas palavras que nos trazem a dignidade de filhos de Deus, herdeiros do universo, conforme a doutrina dos Espíritos nos revela. O amor que pulsa no universo, e nós somos convidados a despertar essa essência divina que é em nós, que é o amor, e transformá-lo em ação. Transformar um sentimento em ação, que é o amor em prática, que é a caridade. Vejamos que a justiça, o amor e a caridade se complementam. Os Espíritos, no início do Livro dos Espíritos, nos falam dos atributos de Deus, soberanamente justo e bom, um dos atributos. E nós somos convidados, em sendo essência divina, espíritos, luzes que somos convidados a fazer fluir de nós, do nosso mundo íntimo, essa essência divina que o nosso Pai querido nos facultou. Aprender a adaptar, a alinhar as nossas ações, sentimentos, pensamentos às soberanas leis, à justiça, ao amor e à caridade. E os Espíritos destrincham o sentido da palavra caridade, dizendo benevolência para com todos. Vejamos que o nosso tema nos chama a praticar a bondade, para sermos bons, para sermos gentis, para sermos mansos de coração, para sermos afáveis e agirmos com doçura. Precisamos ter em conta em nossas ações, em nossos sentimentos, em nossos pensamentos a caridade. A benevolência para com todos, o perdão das ofensas e a indulgência para com as imperfeições alheias. Eis o roteiro, eis o rumo que nos aponta e tendo como destino a felicidade que tanto almejamos. Esta boa notícia, a boa nova, que Jesus entoou em seu cântico às margens do Tiberíades, naqueles dias gloriosos da Galileia, e que o Espiritismo revive para a atualidade do mundo, convidando-nos mais uma vez para a edificação desse reino. Neste mês em que nós comemoramos o natalício de Jesus, o governador espiritual da terra, o amor que se fez carne entre nós para nos soerguer do lodaçal das paixões, que nós possamos permitir que Jesus, o menino Jesus, renasça no íntimo dos nossos corações. Que o nosso mundo íntimo seja a manjedoura acolhedora do Cristo, fazendo com que as nossas atitudes, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos vibrem em consonância com a proposta crística, para que as nossas palavras sejam iguais às do apóstolo Paulo, quando ele disse: já não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Que neste Natal o Cristo possa nascer no íntimo dos nossos corações e possamos vivenciar, ou, como nos diz e nos aponta o codificador, nos esforçar para viver a proposta cristã, sendo verdadeiros espíritas, verdadeiros cristãos, que se transforma moralmente e que se esforça para domar as suas más inclinações. Que possamos seguir este caminho para agir com doçura, com afabilidade, com gentileza e com bondade neste mundo tão tumultuoso e tão conturbado, que se renovará com a transformação que cada um de nós fizermos. Que possamos, portanto, diante deste convite da doutrina dos Espíritos, aceitar, realizar esta viagem para dentro de nós tão necessária para a edificação do reino de Deus, que Jesus nos convida
há séculos e séculos. Muito obrigado, muita paz e até uma próxima oportunidade.